E aí galera, tudo bem? Eu me chamo Júnior e sou o narrador aqui do canal Pesadelos da Madrugada. Antes de começarmos, já peço que se você ainda não for inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like logo no início do vídeo. Isso ajuda no alcance e faz com que o YouTube recomende meu vídeo para mais pessoas. Bom, eu não gosto de enrolar com a introdução, então hoje eu trago para vocês alguns relatos assustadores de pessoas que vivem no campo, moradores do interior. E garanto que vocês vão gostar dessas histórias. Se tiver qualquer dúvida ou sugestão, é só deixar aí nos comentários. E se você também tiver algum relato e quiser ouvir aqui no canal, pode enviar para o e-mail que está na descrição. Agora, sem mais delongas, coloque seus fones de ouvido para uma experiência ainda mais imersiva e vamos começar com os relatos. Eu cresci no interior e logo atrás da propriedade passava um rio largo que servia tanto para pesca quanto para banhos no calor do verão. Aquele rio sempre fez parte da nossa vida. Eu e meus irmãos passávamos horas lá, pescando, nadando, até lavando roupas com a minha mãe, quando a água da casa não dava conta. Mas apesar de tudo, havia um detalhe sobre aquele rio. Muita gente dizia que à noite se ouvia o grito de uma mulher vindo das águas. Eu cresci ouvindo essas histórias, mas nunca dei muita bola. Achava que era conversa ou até barulho de bicho que o povo confundia com voz humana, pois realmente existe. Pode pesquisar que você vai encontrar. Mas voltando pro relato, se não me engano foi em um sábado. Tinha tido uma festa na cidade vizinha e eu acabei bebendo um pouco além da conta. Voltei a cavalo, estava com bastante dor de cabeça e o corpo cansado. Quando passei perto do rio, ouvi claramente um grito de mulher. Não era só um som qualquer, era um pedido de socorro. Uma voz desesperada, como se alguém estivesse se afogando. Na hora, o sangue gelou, mas ao mesmo tempo meu instinto foi correr para ajudar. Larguei o cavalo preso a uma árvore e desci correndo até a beira do rio. Só tinha a luz da lua, então não dava para ver quase nada. Só vi o que parecia ser alguém se debatendo, mas era nitidamente a voz de uma mulher pedindo socorro. Ainda lembro como era o tom de sua voz. Eu não pensei duas vezes. Pulei na água gelada com roupa e tudo. Nadei o mais rápido que pude até o ponto onde ela estava. Mas quando cheguei lá, não havia ninguém. Só a água escura se mexendo, o barulho da correnteza. Eu olhava para os lados, mergulhava, mas não vi nada. De repente, senti algo me agarrar. Era como se mãos frias tivessem prendido meus braços debaixo d'água. Eu lutava, chutava, mas parecia que alguém queria me puxar para o fundo. A sensação foi horrível. Consegui me soltar com muita dificuldade e nadei de volta, desesperado até a margem. Quando saí da água, tremendo, percebi que meus braços estavam cheios de arranhões fundos e sangrando muito. Eu não conseguia explicar. Estava sozinho e aquela mulher simplesmente tinha desaparecido. Voltei para casa molhado, assustado, tentando entender o que tinha acontecido. Minha mãe acordou quando ouviu o barulho da porta. Ela me viu encharcado e ensanguentado e perguntou o que tinha acontecido. Eu contei tudo. Do grito, a mulher do rio, de como eu pulei e não encontrei nada. Mostrei os arranhões nos braços. Minha mãe ficou séria, mais séria do que eu jamais tinha visto. Ela me explicou que anos atrás, antes mesmo de eu nascer, quando ela ainda era mocinha, dois rapazes que trabalhavam na fazenda voltavam de uma pescaria tarde da noite. Eles também ouviram o mesmo grito de mulher pedindo socorro no rio. Um deles, sem pensar, pulou na água para salvar. O outro ficou na margem, em pânico, sem saber o que fazer. O que aconteceu em seguida foi trágico. O rapaz que pulou nunca mais voltou. No dia seguinte, encontraram apenas pedaços do corpo dele boiando, completamente destroçados. A explicação do pessoal da região foi que ele tinha sido atacado por jacarés, que de fato existiam naquela região, mas o sobrevivente jurava que viu o amigo nadando em direção a uma mulher. Depois disso, ninguém mais se atreveu a chegar perto do rio à noite.
mas isso aconteceu há muitos anos atrás e virou apenas um tipo de lenda na região. Eu fiquei em choque ouvindo aquilo. Era como se a história tivesse se repetido comigo. Só que por algum motivo eu consegui sair vivo. Talvez porque eu não estava sóbrio. Talvez porque não cheguei tão longe. Não sei. Mas os arranhões nos meus braços ficaram por semanas, como uma lembrança do que eu tinha enfrentado lá dentro. Isso aconteceu há uns 3 anos atrás, quando eu decidi passar as férias na chácara dos meus avós. Eu estava precisando descansar da correria da cidade, então nada melhor do que uns dias no interior, né? Cercado de mato, ar puro e aquele silêncio que só quem já ficou no campo conhece. A casa dos meus avós era antiga, feita de madeira e tijolo, com uma varanda grande na frente e um quintal imenso atrás. À noite, o lugar era tão escuro que a gente só via alguma coisa por trás da luz fraca da lua. Era bonito, mas também dava uma sensação estranha de isolamento. Principalmente para quem, como eu, estava acostumado com o barulho constante da cidade. Nos primeiros dias foi tudo normal. Ajudar minha avó a cuidar da horta, brincar com meus sobrinhos que também estavam passando uns dias lá, e conversar com meu avô, que sempre tinha histórias para contar. Mas logo na primeira semana, as crianças começaram a comentar algo que me deixou inquieta. Tia Mariana, tem uma mulher que ficou olhando a gente da janela da cozinha à noite. Na hora eu ri, achando que era invenção da cabeça delas, ou que estavam tentando me assustar. Mas elas insistiam, diziam que na outra noite viram de novo uma mulher, uma figura feminina, de cabelos longos parada do lado de fora, espiando pela janela. Eu tentei não dar importância, mas quanto mais eles falavam, mais assustado eu ficava. Perguntei como era essa tal mulher, e eles diziam a mesma coisa. Cabelos pretos e compridos, rosto que não conseguiam ver direito, mas o corpo parado, imóvel, só observando do lado de fora da janela. O mais estranho é que eles nunca tinham saído de casa à noite. Não podiam ter visto ninguém com aquela descrição, andando por ali. Mesmo assim, começaram a desenhar a tal mulher em folhas de papel. Sempre a mesma imagem, uma silhueta magra, cabelos soltos, parada diante de uma janela. A partir daí, eu mesmo comecei a ficar mais atenta. À noite, evitava ir até a cozinha, mas não conseguia deixar de pensar no que aquelas crianças diziam. Até que uma madrugada, acordei com muita sede e fui até a cozinha pegar um copo d'água. As luzes estavam apagadas, mas estava até que claro dentro de casa. Sei que parece meio clichê, mas resolvi não acender para não acordar os meus avós, que tinham sono leve. Quando me aproximei da pia, sem querer, olhei para a janela. Foi rápido, mas eu vi. Uma figura feminina estava ali, parada me observando. Não consegui distinguir o rosto. Parecia coberto pela sombra dos cabelos. Meu corpo inteiro paralisou. Depois daquela noite, passei a ouvir passos em volta da casa. Era sempre tarde da noite. Eu acordava e ficava ouvindo, como se alguém caminhasse lentamente em círculo, arrastando os pés na terra. Às vezes eu ouvia até pequenas batidas na parede, perto das janelas, mas nunca tive coragem de sair para olhar. Contei para minha avó, e ela apenas fez o sinal da cruz e disse estar amarrado. Falou que não era bom ficar falando disso em voz alta. Achei estranho, mas ela parecia saber de algo. Já meu avô, quando escutou a história, se limitou a dizer: desde que essa casa foi levantada, essa mulher aparece, mas ela não faz mal a ninguém. Ela protege a casa. Isso só me deixou mais assustada. Quem seria ela? Alguma antiga moradora? Alguém que morreu ali e ficou presa naquele lugar? O fato é que nos dias seguintes, meus sobrinhos continuavam desenhando a mesma figura. E todas as noites eu sentia aquela presença do lado de fora, mesmo sem olhar para a janela. Era como se alguém estivesse me vigiando, esperando alguma coisa. Naquele ano eu terminei minhas férias antes do previsto. Não aguentei ficar até o fim.
Voltei lá no mês passado, mas não aconteceu nada demais. Graças a Deus, né? Até hoje, quando lembro disso, me arrepio toda. Porque eu sei que não foi invenção das crianças. Eu realmente vi aquela mulher parada do lado de fora, olhando para dentro da cozinha como se estivesse nos observando há muito tempo. E o mais perturbador é que ela nunca fez nada, nunca atacou, nunca falou uma palavra. Apenas fica ali, esperando na janela. E sinceramente, eu acho que isso é o que mais me assusta. Eu cresci numa fazenda que era da mãe da minha avó, então já dá pra perceber que é bem antiga. A casa era simples, feita de madeira e barro. Ficava no meio de um grande terreno de pasto, com pés de fruta espalhados e mais ao fundo um milharal. Mas havia uma coisa naquele lugar que sempre me causou arrepios. Um poço velho, esquecido que ficava atrás do curral. Esse poço já estava lá antes mesmo de eu nascer. Diziam que tinha sido construído pelos primeiros donos da terra, gente que viveu há mais de 100 anos atrás. Ele era fundo de pedra. Com o tempo acabou sendo abandonado porque a água tinha secado. Ou pelo menos era o que diziam. Ninguém usava e o lugar foi ficando cada vez mais cercado por mato alto. Desde pequeno eu ouvia meus avós falarem que aquele poço não era normal. As crianças da região mesmo juravam que se a gente chegasse perto dele depois do pôr do sol, dava para ouvir vozes vindo do fundo, como se alguém chamasse pelo nosso nome. Eu mesmo nunca quis comprovar. Sempre que passava por perto, eu sentia um frio na barriga, por conta que sempre fui meio medroso. Eu me sentia meio que sendo vigiado, sabe? Uma sensação estranha, só naquele pedaço do terreno. Um dos trabalhadores da fazenda, que vou chamar de Joaquim, era conhecido por ser meio folgado e beber demais. Ele era aquele tipo de homem que não acreditava em nada, zombava de rezas, ria das histórias que a gente contava e sempre dizia que essas bobagens de assombração são coisas de gente medrosa que não tem o que fazer e fica inventando histórias. Pois foi justamente ele que resolveu desafiar a lenda do poço. Numa noite, depois de beber umas cachaças, Joaquim chegou rindo alto na varanda da casa. Minha família estava reunida lá dentro quando ele chegou gritando: "Quero ver se esse tal poço fala mesmo. Vou jogar uma pedra lá dentro e provar que não passa de lorota." A gente tentou impedir, claro. Meu pai disse: "Deixe isso quieto, Joaquim. Não mexe com o que você não entende." Mas ele riu, pegou uma pedra grande no caminho e foi lá andando e tropeçando em direção ao poço. Eu e meus irmãos, mesmo morrendo de medo, seguimos de longe, só para ver no que ia dar. Lembro até hoje da cena. Joaquim chegou perto do poço, levantou a pedra e jogou com força. A gente esperou pelo som da pedra bater lá embaixo, mas não teve nada, só silêncio mesmo. Joaquim, meio bêbado, riu e zombou: "Tá vendo? Nem fundo esse buraco tem mais." Mas naquele silêncio, eu juro que eu ouvi um som estranho. Não foi o barulho de pedra, mas sim algo como alguém falando baixinho de longe, vindo do poço. Não consegui entender as palavras, mas parecia a voz de uma mulher distante, chamando alguém. Eu congelei. Meus irmãos também ficaram pálidos, e até Joaquim perdeu o sorriso. Ele tentou disfarçar, coçando a barba e voltando para casa, mas dava para ver que até ele ficou com medo. Naquela noite, ninguém dormiu direito, e por volta de umas 4 da manhã, aconteceu algo que jamais vou esquecer. Toda a casa acordou com barulho de água correndo. Era como se tivesse uma enxurrada dentro dos quartos. O som vinha das paredes, do chão, do teto, mas não havia água nenhuma. Minha mãe rezava em voz alta. Meu pai acendia vela em frente às santinhas que minha mãe tinha. E Joaquim, que tinha dormido num dos quartos do fundo, saiu correndo desesperado, dizendo que estava ouvindo alguém chamar por ele dentro do quarto. Na manhã seguinte, já estava tudo normal. O dia parecia normal, mas Joaquim estava visivelmente abalado. Não quis trabalhar,
Não quis comer, ficava calado só olhando pro nada. 2 dias depois, ele desapareceu. Ficou desaparecido por dias, e aqui no interior é difícil achar sinal, então dificultou ainda mais. Mas enfim, encontraram o corpo dele num riacho a quase 10 quilômetros da fazenda. O mais estranho é que o riacho era raso, dava água só até o joelho, mas o corpo foi achado boiando como se tivesse sido afogado. Ninguém entendeu como um homem adulto, acostumado com a vida no campo, poderia ter se afogado com tão pouca água. Mas eu sabia. Eu sabia que aquilo tinha a ver com o poço. Depois da morte de Joaquim, meu pai mandou cercar o local e proibiu todo mundo de chegar perto. Mesmo assim, às vezes eu ainda ouço aquele som de água correndo pela casa. Meu primo diz que ainda ouve a voz. Parece estar chamando por ele, como se pedissem companhia lá embaixo. Até hoje eu não sei o que existe dentro daquele poço. Talvez nunca tenha sido apenas um reservatório de água. Meu pai contou que um amigo do bar disse que há muitos anos atrás jogavam corpos de escravos dentro do poço, mas eu não sei se é verdade. Mas eu digo a você, de todo o coração, se um dia você estiver num lugar afastado e encontrar um poço esquecido, por favor, não chegue perto. Eu nasci e cresci no campo, numa fazenda que já tinha passado de geração em geração. Era um lugar grande, com pasto aberto, galinhas, vacas, cavalos e um celeiro que servia de abrigo para os animais e de depósito para mantimentos. A vida no campo é dura, mas tranquila. Eu gostava. Eu sempre era o responsável por fechar o celeiro à noite. Era um hábito. Antes de dormir, eu passava lá, verificava os cavalos se estavam bem e se a ração estava no lugar, e trancavam as portas. Acontece que em algumas noites eu achava que via algo se mexendo no fundo, perto das baias. No começo, pensei que fosse um bicho qualquer, gambá, raposa e até mesmo um gato do mato. Não dei muita importância, mas tinha uma coisa estranha. Aquilo só acontecia quando eu estava sozinho. Quando algum dos meus irmãos ia comigo, não acontecia nada. Era só eu ficar sozinho que aquela sombra surgia, rápida, deslizando entre os animais. Os cavalos também percebiam. Eles ficavam inquietos, relinchando, batendo os cascos no chão. Às vezes, puxavam as cordas com tanta força que quase se soltavam. E quem conhece cavalo sabe, esses animais sentem coisas que a gente não sente. Eles não se assustam à toa. Com o tempo, fui ficando cada vez mais desconfiado. Comecei a prestar mais atenção, tentando descobrir o que era. Uma noite, depois da janta, decidi levar uma lanterna e investigar. Entrei no celeiro devagar, iluminando cada canto. Os animais estavam agitados, como sempre, mas não vi nada. Foi quando eu apaguei a luz por alguns segundos, só para testar, e senti um arrepio, e de repente eu vi uma sombra se mexendo perto da última baia, onde guardávamos um cavalo preto bem velho. A sombra não tinha uma forma exata, mas parecia humana, alongada, como se alguém estivesse em pé ali, observando. Meu coração disparou. Liguei a lanterna rápido, mas não havia nada. Só o cavalo, que estava completamente em pânico, relinchando e batendo contra as grades. Aquilo começou a me atormentar. No dia seguinte, contei para minha família. Meu pai, que sempre foi cético, disse que era bobagem, que eu estava cansado vendo coisas. Minha mãe ficou em silêncio, mas percebi que ela ficou meio inquieta. Mais tarde, ouvi ela cochichando com a minha avó e lembro da minha avó dizendo: "Eu disse que estava sentindo coisas. Te falei e você não acreditou. Sabia que esse celeiro não estava em paz." A partir daí, as coisas pioraram. As sombras começaram a ficar mais frequentes. Toda noite, quando eu ia fechar o celeiro, lá estava ela, deslizando de um canto para o outro. Nunca fazia barulho, nunca tinha uma forma definida, mas estava sempre lá.
Certa vez, resolvi enfrentar o meu medo de vez. Entrei sozinho, sem lanterna, sem nada. Caminhei até o fundo, com os cavalos se agitando cada vez mais. O cheiro forte de palha misturando com o suor de animal deixava tudo ainda pior, mas já estava acostumado. Eu suava frio, mas continuei andando. Do nada, senti uma mão gelada bater no meu ombro. Não era imaginação, tenho a total certeza que foi tipo um tapa no ombro. Eu me virei num pulo, mas não havia ninguém atrás de mim. Eu saí correndo, quase derrubei a porta. Não contei para ninguém naquele dia porque eu sabia que iam dizer que era coisa da minha cabeça, ou pior, rir de mim. Mas eu tinha certeza que aquele celeiro estava assombrado. Com o passar dos dias, até meu pai começou a notar. Ele ia comigo às vezes e via os cavalos enlouquecendo sem motivo. Uma noite, ele mesmo admitiu ter visto uma sombra passar bem atrás de mim. Foi quando ele finalmente me disse a verdade. Ele disse que o celeiro foi construído em cima de um cemitério antigo. Na hora fiquei sem reação. Meu pai explicou que muitos anos atrás, muito antes da fazenda ser nossa, aquela terra era usada por senhores de engenho. E quando algum escravo morria, não era enterrado em um cemitério comum. Eram colocados em covas rasas, espalhados pelo terreno. Quando o celeiro foi erguido, ninguém se importou com isso. Naquela noite, eu quase não dormi. Eu entendia finalmente que aquela sombra não era um animal, não era fruto da minha imaginação. Era algo que estava ali há muito tempo, talvez preso naquele lugar, talvez revoltado por ter sido esquecido. O tempo passou, mas eu nunca consegui entrar naquele celeiro sem sentir aquele frio nas costas. Sem esperar a qualquer momento sentir aquela mão gelada dar um tapa em mim de novo. Até hoje, quando visito a fazenda, passo longe dali, porque parece que só eu era incomodado pelos espíritos da fazenda. Minha avó acredita em mim, mas diz que não sente nada há muitos anos. Já faz tempo desde que tudo isso que contei aconteceu, mas eu é que não irei lá testar.